Vamos ao Maracanã. Cícero Melo e Rafa Marques. Que dupla. Que dupla espetacular, porque amanhã... O Cícero Melo gosta do contender. Ele que lançou esse termo, contender. Ele que lançou, é o pai. O pai do termo. Grande Cícero, grande Rafa. Flamengo e Racing, jogão pela Libertadores amanhã também, né? Bom dia, amigos. Bom dia a você, Abel, a Nath, ao Prof, ao Eugênio Leal. Estamos eu e o Rafa Marques aqui no palco desse jogão de bola nesta quinta-feira, 9 da noite. Maracanã, né? Flamengo e Racing, jogo decisivo aí, principalmente para o Flamengo. Rafa, eu já vou começar te dando umas informações e pedindo sua análise do que pode acontecer nesse jogo. O Flamengo está em segundo lugar no Grupo A, 5 pontos ganhos. O Racing é o líder, 10 pontos ganhos, 5 a mais. Quer dizer, o Flamengo tem que vencer, porque para não depender na última rodada de resultado de outras equipes. 52 mil ingressos já vendidos antecipadamente, a última parcial, e o Flamengo está treinando nesse momento, encerrando sua preparação lá no CT Ninho do Urubu, e 4 jogadores estão sendo avaliados para ver se vão ter condições ou não de ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli. São os 3 que não jogaram lesionados contra o Vasco, o zagueiro Léo Pereira, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, e mais um problema que surgiu no jogo contra o Vasco, o meia Gerson, que saiu com uma pancada no ombro esquerdo, né? Estava na tipoia, está fazendo tratamento fisioterápico e estão lá treinando para ver se terão condições de jogo. O que se pode esperar desse jogo, do Flamengo e principalmente da situação do Flamengo, que nesse jogo tem a obrigação de vencer. Bom dia, Rafa. Bom dia, Cícero, Abel, Nath, Eugênio, professor Celso, fãs de esporte conectados com a gente no F360, que o Flamengo seja o que ele tem que sido sempre nos jogos em casa pela Conmebol Libertadores, né? Um time de imposição, um time de pressão, com a torcida sendo efetivamente um 12º jogador. Não consigo imaginar uma postura diferente. É um Flamengo buscando um modelo adaptado entre aquilo que conceitualmente o técnico defende e aquilo que potencialmente esse elenco pode dar. Eu acho que o Sampaoli está conseguindo resolver essa equação, mostrou isso nos últimos jogos. Desses 4 jogadores que são dúvidas, dá até para dizer seguramente que para o funcionamento da equipe, hoje, quem faria mais falta seria o Gerson. Jogador que foi recuperado pelo Sampaoli, está desenvolvendo uma capacidade incrível de ser efetivamente um meio atacante, com toda a sua técnica, toda a sua capacidade de aproximação para virar mais um atacante em momentos pontuais do jogo. Eu entendo que se ele não puder jogar, o Vitor Hugo talvez seja escalado, mas seria o Coringa a principal ausência. Como é que você avalia o trabalho do Sampaoli, que está 8 jogos sem perder? Eu acho que é um trabalho que está ganhando uma cara, né? O Flamengo, até a partida contra o Cruzeiro, vinha oscilando entre atuações razoáveis do ponto de vista técnico e atuações com apagões, sem entrega, sem disposição. Em alguns jogos da própria Libertadores, contra o Nublense, por exemplo, a gente viu um Flamengo cansado, um Flamengo sem intensidade. Eu acho que a partir da eliminação contra o Fluminense na Copa do Brasil, quando avança na competição e estendendo esse raciocínio ao jogo de segunda-feira contra o Vasco aqui no Maracanã, já vemos o Flamengo, primeiro, solidificando o modelo de 4-4-2, independentemente de serem 2 ou 3 zagueiros, linha de 4 na defesa com os 2 volantes, os cães de guarda, Pulgar e Thiago Maia jogando muito bem, e aí, daí para frente, ou um losango, ou 2 meias com 2 atacantes, ou 3 meias e 1 atacante, essa movimentação. É um trabalho que ganha corpo, ganha cara e automaticamente transmite mais autoconfiança para o time e para o torcedor. Uma última pergunta para você. O Gabigol deu uma entrevista no podcast do Diego Ribas, ex-capitão, ex-jogador do Flamengo, dizendo que quer se aposentar no Flamengo aos 35 anos de idade. O que você achou dessa declaração, dessa entrevista? Será que fica até os 35 anos? Dá tanto tempo no clube? Mais algumas boas temporadas pela frente. Acho que sim, né? Gabigol hoje não tem mercado para voltar para a Europa em clubes de alta exigência, pela idade. É um jogador que tem uma identidade muito grande com o clube, com a torcida, já atingiu marcas expressivas, conquistas. É o ídolo dessa nação atualmente. Acho que de todos os jogadores do Flamengo, quem mais tem essa capacidade de tocar o coração do torcedor é o Gabigol. Eu acho que é legítimo que ele tenha essa intenção. Só tem um ponto que a gente tem que dizer para o fã de esporte. Ele vai ter 35 anos sendo atacante. E um atacante geralmente tende a ter a carreira um pouco mais abreviada. Tá certo. Então, Abel, vou devolver para você com uma última informação. O Flamengo tem 10 vitórias seguidas em casa na Libertadores da América. Só 8 times na história da Libertadores conseguiram 11 vitórias seguidas. O Flamengo pode atingir essa mesma marca expressiva no jogo desta quinta-feira contra o Racing, aqui no Maracanã. Voltamos com você. Um abraço, Rafa. Valeu, Cícero, um abraço a todos. Um abraço a todos aí no estúdio.